Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida Colares Mendes. Sou professora do Instituto Federal, pedagoga, professora de didática e fundamentos. Tenho uma experiência significativa na educação infantil. Como eu falei na última aula, a educação infantil, para mim, é o grande locus de aprendizagem. A minha sensibilidade, o meu compromisso com a educação se fortaleceu pela experiência na educação infantil. Então, é com muito prazer que, novamente, eu estou aqui com vocês. Nossas aulas, apesar de serem à distância, elas podem ser bastante refletidas. E na última aula eu li para vocês um poema de Carlos Drummond de Andrade. Hoje, na nossa segunda semana, segunda aula, eu vou ler para vocês um poema de Manuel Barros que se chama O Menino que Carregava Água na Peneira. E como no primeiro momento, também vou me ornar para ler o poema, pois para falar de criança, para falar da educação infantil, nada melhor do que as cores, né? E aí eu vou pôr o meu arco colorido, né? E hoje eu arrumei um brinco lindo que eu comprei nos Chacriabás e está aqui para nos ornar para esse momento tão sagrado que é nossa aula. E com vocês agora eu vou ler, e para vocês agora, com muito carinho, eu vou ler o poema O Menino que Carregava Água na Peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava, o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta, você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Manuel de Barros.
Então aqui eu apresento para vocês essa poesia linda, retiro novamente o meu arco e vamos dar início à unidade 2 da disciplina Estágio Supervisionado 1, Docência na Educação Infantil. Nós temos como unidade o estágio curricular, a caracterização dos espaços da educação infantil, construção e execução de projetos de intervenção e relatório de estágio. E aí eu inseri também o plano de estágio, né? Apesar de não constar na ementa, eu optei por inserir o plano de estágio, porque pode se gerar muita dúvida entre plano de estágio e relatório de estágio. São duas coisas completamente diferentes. O estágio curricular supervisionado na educação infantil, ele aponta, eu vou apontar para vocês alguns questionamentos. O primeiro deles é: qual a importância da educação infantil, né? Como entendo a educação infantil? Quais são os seus propósitos de formação? Como as escolas vêm desempenhando a formação de crianças de 0 a 5 anos? Quem é essa criança e como se define? Tem um errinho ali no slide que está como de define, é se define, né? E aí eu penso numa pausa para vocês indagarem a si mesmos quais são as reflexões que vocês fariam a partir desses 5 questionamentos, que abarcam aí toda a fundamentação que vocês já tiveram até agora na formação inicial do curso de graduação de vocês. Então, em seguida, eu vou falar dos 3 documentos básicos que amparam a educação infantil, né? Nós vamos ter a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases e o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras normativas. Mas esses 3 documentos garantem o cuidado, né? Garantem a seguridade a essa faixa etária. Dão a entender que esses sujeitos, cidadãos brasileiros, merecem o melhor, né? Merecem ser atendidos da melhor forma possível. Então aí, eu coloco para vocês as tendências que nós temos e os desafios atuais que a gente enfrenta. Primeiro, a expansão da educação infantil. A educação infantil, por ser ofertada pelos municípios, a prerrogativa, né, é ser financiada e ofertada pelos municípios, os municípios muitas vezes não têm compromisso nenhum com a educação infantil. E há uma grande demanda e que muitas vezes são abertas de formas até inconsequentes instituições de fundo de quintal que atendem à educação infantil, sem de fato cumprir uma normatização de segurança que lhes assegure toda a possibilidade de segurança, de alimentação, de cuidado e de educação. Tem pequenos, hoje ainda em situações de periferia e de grandes interiores, crianças que são jogadas em depósitos e que muitas vezes não recebem o tratamento digno que merece, que consta, né, nos documentos, tanto no Estatuto da Criança, quanto na própria LDB, quanto na própria Constituição Federal. Nós temos, então, diferentes padrões de atendimento, de acesso e de qualidade. E quem sofre com o pior atendimento, com o atendimento mais desigual,
a classe popular, o pobre, o trabalhador pobre, a mãe trabalhadora, né, que muitas vezes ela é o arrimo de família, ela foi abandonada com um número X de crianças, ela sai 5 da manhã e volta 11 da noite, às vezes, que é o vizinho que pega o filho e aí por aí vai. E se nós temos esse contexto, lógico que nós vamos ter profissionais sem qualificação nenhuma. O que não é o caso de vocês. Porque se vocês passam pela graduação em pedagogia, pela possibilidade de exercício da docência dentro da educação infantil de forma qualificada, vocês têm o compromisso de anunciar e denunciar esses desmandos. Né? Por isso que vocês não tem como fazer um curso público de pedagogia e não buscar atender a esse público, que é o povo que financia os nossos cursos. Então, nós temos um compromisso com esse menino que muitas vezes é jogado em instituições de péssima qualidade, né? E com profissionais que não têm o mínimo de conhecimento das fases de desenvolvimento da criança, da criança que na perspectiva piagetiana tem o jogo simbólico, uma criança que é animista, que ela ainda dá vida aos objetos e às coisas, né? Ela não conhece, ela não sabe dessa criança que conversa com os objetos, que conversa com o amigo imaginário, né? E nós vamos ter, por parte de muitos municípios, a ausência de políticas significativas, principalmente nas creches. Principalmente nas creches. Hoje a classe média B e A, né, classe média B e A, coloca nos berçários, né, que também tem que ser verificados as condições de oferta. E isso os pais, geralmente da classe A e B, eles vão atrás. Mas a classe C, D, E, F, lá por vai, muitas vezes não tem opção nenhuma de escolha, né? Deixa ali com uma vizinha que cuida de um tanto e que ela joga lá. Então, é um processo que requer de vocês muita criticidade acerca da educação infantil, acerca da função. Então, dificulta para o pai e a mãe, muitas vezes, o acesso, né, a uma criança de 0 a 3 anos. A mulher que, às vezes, dá prioridade a cuidar da casa e dos filhos, ela não é valorizada. Ou as condições financeiras implicam que ela tem que abandonar o espaço, a criança, e ir para o mercado de trabalho, mercado mesmo, mercado de demanda, né? Então, aí, nós temos que entender que o espaço de atendimento da educação infantil, ele é específico. Ele precisa de características que garantam a segurança da criança. Então, a maneira como o espaço escolar é organizado, ele deve ser repensado para que ele seja promotor do desenvolvimento da aprendizagem da criança, principalmente na educação infantil. Ele tem que ser um ambiente colorido, estimulante, limpo, ventilado, né, para não propagar doenças. As instituições de educação infantil e as escolas que acolhem essa modalidade, elas precisam tornar seus espaços ambientes de socialização e construção de saber para as crianças pequenas. A organização dessas instituições, inclusive essa recomendação consta no BNCC, né? A organização dessas instituições, ela traduz a concepção de criança,
se ela é um ser histórico, social, cultural, dinâmico em desenvolvimento. Define a concepção de educação, se ali é só um depósito, né? Define a concepção de ensino e de aprendizagem, bem como a própria visão de mundo, de ser humano, de educador que atua nesse cenário. Numa pesquisa que eu até coloquei lá na sala de vocês, lá na semana 2, tem um texto maravilhoso de uma pesquisa de uma professora que fez, me parece, ela é de Santa Catarina. Do ponto de vista das crianças, não importa que a escola seja um direito. Olha a visão da criança. O que importa é que essa escola seja agradável para elas, seja interessante, seja instigante, que seja um lugar para onde elas desejem retornar sempre, né? Então, esse é o espaço da educação infantil. E essa fala, que está entre aspas, foi uma fala coletada junto às crianças. Aí, nós vamos ver que, do ponto de vista das crianças, o que é mais importante na escola é ser agradável e interessante, né? Como eu acabei aí, eu reforcei a fala que foi colocada no texto que consta na sala de vocês e que eu faço questão que vocês leiam, porque é um texto acadêmico de pesquisa, então dá para nortear o tipo de pesquisa que você pode fazer no estágio para construir seu projeto de intervenção. Então, vejam essa imagem, né? Ah, Cida, isso aí não é a realidade. Não, isso aí não é a realidade de todos, mas é a que deveria. Mobiliário do tamanho da criança, monitora e professora, ambiente seguro, colorido, limpo, estimulador, né? Esse é o ideal, o mínimo, né? Mas e aí, não tem? Não tem, nós vamos ter que buscar alternativas, né? Começar a pressionar as políticas públicas, começar a eleger vereadores e prefeitos que tenham compromisso com a infância, que entenda que esse sujeito é que vai me assegurar na minha velhice. Se ele for um sujeito egocêntrico, que não se preocupa com o outro, ele vai me respeitar enquanto idoso? Não. Se ele não respeita a natureza, se ele não enxerga que o desvario capitalista pode acabar com os mananciais de água e de recursos naturais e hídricos, que nós vamos ser prejudicados, é essa criança que precisa começar a preservar a natureza, pensar a importância da natureza, né? E aí, vamos nesse espaço, para esse espaço. Maioria das crianças indígenas no espaço desse, né? No espaço em que as cadeiras nem dá praticamente para as perninhas delas colocarem os pés no chão. O que tem de ambiente estimulador ali? Né? Essas crianças, provavelmente, os ancestrais delas vieram da floresta e são jogadas num ambiente dito urbano em condições precárias de educação. Onde que está a valorização da cultura delas, né? Da referência delas, enquanto matrizes dos povos tradicionais? Então, olha a condição da escola, né? Completamente precária. E aí a gente chega, nós fizemos essa reflexão, e agora nós chegamos no plano de intervenção, no plano de estágio,
e no relatório de estágio. Como é que se faz um plano de estágio, professora Cida? Plano de estágio é o elemento prévio para você entrar na escola. Que você vai seguir o quadro definido na programação do estágio supervisionado 1. Observação, regência, semi-regência, criar os objetivos para observação, criar os objetivos para semi-regência, criar os objetivos para regência que engloba o plano de intervenção. Lógico que você não vai ficar lá reproduzindo conteúdo descontextualizado da criança e da capacidade da criança, né? Diante da realidade diagnosticada pelo estagiário, como estruturar um plano de intervenção? Como construir o relatório de estágio? Primeiro ponto, estudar o regulamento de estágio. Saber imprimir e ler ponto por ponto. Anotar dúvida por dúvida. E buscar respostas nos fóruns ou junto ao tutor presencial. Porque nós estamos aqui para solucionar a sua dúvida. Né? Nós estamos aqui para apoiar você nesse processo. E não te deixar solitário, quebrando a cabeça com coisas que você tem dúvidas. Mas a primeira coisa é não perguntar coisas do documento que você não leu. Porque a pior coisa é quem não lê e não estuda e que quer todas as respostas mastigadas. E isso acontece muito com o aluno, né? Então, hoje, a gente vai esmiuçar cada uma dessas obrigações do estagiário, da estagiária, né? O que é o projeto de estágio? O projeto de estágio, ele é um documento básico e obrigatório que consta no regulamento de estágio. Né? Tem a introdução lá, seu nome, o polo, o tutor presencial. Aí vem os objetivos do estágio, que você pode classificar por etapas, se você for bem organizadinho, senão você vai botar tudo misturado. Mas o ideal é o objetivo das observações, o objetivo da semi-regência e o objetivo da regência, que consta o plano de intervenção. Né? Então, lá no objetivo da observação, você já tem um objetivo claro, que é o quê? Observar as dificuldades enfrentadas dentro do espaço educativo em que você observa. Porque ali você vai encontrar o ponto que você vai interferir, né? Nele, você vai constar os objetivos, eu antecipo tudo, as atividades a serem executadas conforme previsto no quadro 1. E o cronograma, está lá no anexo. Qual o prazo para observação? Qual o prazo? Não, o estudo, a disciplina, você vai colocar lá no cronograma. Vai durar de quanto a quanto? Quantas semanas? Eu vou começar minha disciplina que dia e vai terminar que dia? Aí você já põe lá. Você coloca o período em que você vai fazer a observação, o período que você vai fazer a semi-regência, o período que você vai fazer a regência, o período que você vai construir o relatório de estágio, o período que você vai ter, e o final que você tem para entregar para o seu tutor presencial, o seu relatório final valendo 50 pontos. Né? Você terá 20 pontos de participação nos fóruns, 20 pontos de uma oficina que eu vou postar, uma oficina de materiais recicláveis para a educação infantil, que será 20 pontos, 10 pontos de autoavaliação e os 50 pontos do relatório final. O projeto de estágio é um requisito para você ir para o estágio. E não quer dizer que ele seja pronto e imexível.
ele é uma proposta para você não chegar na escola, ó, batendo asa, sem saber o que fazer. E nem a escola sem saber o que você chegou lá para fazer, né? Então, você tem no seu plano de estágio que fazer uma caracterização dessa escola. Como que essa escola é? Quantas turmas ela tem? Quantos alunos ela atende? Quantos professores? Né? Tem merenda escolar? Quais as condições físicas dessa escola? Tem pátio? Não tem pátio? Pátio é coberto? Não é coberto? Tem quadra? Não tem quadra? Os profissionais que atendem a educação infantil são formados em quê? São pedagogos? Não são pedagogos? Né? Tem supervisor educacional? Tem orientador educacional? Essa escola tem que tipo de profissionais? Tem merenda? Qual a qualidade da merenda? Né? Tem o nutricionista que pensa essa merenda? Então, caracterizar, não é chegar lá e falar assim, tem 5 meninos na sala, um professor. Não. É você abrir seus olhos, limpar seus olhos para a realidade. Tem árvores? Não tem árvores? O pátio onde as crianças brincam, ele é arborizado ou não? A escola é murada, né? Então, tudo isso, horário de funcionamento da escola, horário de funcionamento da educação infantil, né? Qual o período quais são os períodos de tempo, como que é o planejamento, brincadeiras no primeiro momento, matemática, como que ou são atividades interdisciplinares, ou pega uma folha e xeroca, tudo igual e dá para os meninos colorir, depois põe naquele mural tudo igual, sem explorar o desenho infantil, traçado infantil. Ou é uma escola que bota tudo pontilhado, igual o modelo comportamentista, e bota os meninos para cobrir em cima, né? Tudo isso você tem que observar. Isso é uma caracterização, você faz uma caracterização física da escola e uma caracterização pedagógica. Como são as atividades que vai para casa, né? Que retorno que a escola tem, os meninos têm uniforme, não têm uniforme, as atividades que voltam, como que é esse contexto, né? O socioeconômico que permeia aquela clientela é uma classe trabalhadora com um índice de remuneração de salário mínimo ou não, quantos tem Bolsa Família, tudo isso você precisa pensar, né? Até para você pensar nos estímulos, você não tem dinheiro para o estágio, então você tem que buscar recursos, tampinhas coloridas, materiais recicláveis para você dinamizar a sua intervenção dependendo do local. Numa escola que já tiver tudo, você não preocupa com isso. Mas você vai ter que pensar isso, porque você pode cair numa escola que exija de você essa postura de decisão, né? Então, o projeto, ele é isso, é seu documento inicial, é o que consta lá na ficha que eu coloquei na aula anterior, né? E o que é o projeto de intervenção? Está lá no anexo 2 do regulamento estágio. Definidinho o que é uma introdução do projeto, o que como se organiza o sumário, é a definição de um problema. O projeto de intervenção a partir da observação que você fez, você detectou os problemas, então chegou o momento decisivo para você identificar que problema você quer resolver. Ai, é tão difícil? Não. É levantar uma pergunta. Por meio da minha observação, verifiquei que as atividades desenvolvidas na área de matemática poderiam ser enriquecidas por jogos e brincadeiras. Pronto. Você tem aí o que você vai investir.
você vai fazer um projeto de intervenção que amplie os tempos com jogos e brincadeiras visando o desenvolvimento matemático. Ah, eu percebi que se conta poucas histórias, lê poucos poemas, não se carrega água na peneira na escola, não desafia a imaginação, não faz nascer flor em pedra, né? Como o poema que eu li no início, não estimula a imaginação, porque quando eu conto uma história e que eu não mostro imagens, quando eu trabalho o sentido auditivo, eu vou o quê? Estimular a cabecinha da criança a imaginar. Inicialmente, eu uso de imagens. Depois, eu deixo para ela imaginar e aí ela vai desenhar o poema que foi trabalhado, ao invés daquele xerox, daqueles coelhos, tudo igual, para me colorir, pregar algodão nos coelhos, tudo igual, né? Não, nós vamos estimular a criatividade. E lá no BNCC já prevê isso, que eu vou trabalhar na próxima aula nossa, né? Então, você tem uma proposta de N coisas, não é nada de outro mundo, não. Projeto de intervenção não é aquele trem que você vai inventar a roda, não. Você vai verificar, por exemplo, que há os tempos de lazer, né, do intervalo, do recreio, poderiam ser permeados por brincadeiras, por desafios, por caça-tesouro com eles. Você vai fazer um projetinho de intervenção para isso. Você percebe que tá tendo briga, conflito entre eles, um querendo o brinquedo do outro, porque ainda está naquela fase de egocêntrica. Você cria um projetinho de intervenção em que a criança traz um brinquedinho dela e troca com o outro, né? E ali ele vai escrever, desenhar ou escrever da forma dele a historinha do brinquedo do outro. Então, assim, N ideias, né? Você pode fazer um projeto de intervenção de uma semana com caixa surpresa, um dia um grupo de crianças traz a surpresa, outro dia outro. Então, é fascinante, é uma delícia essa construção, porque você vai otimizar o espaço da sala de aula e otimizar a sua satisfação em fazer algo que lhe dê satisfação e prazer, né? Então, não é um bicho de 7 cabeças. Leia lá, organize lá. Se você tiver dúvidas, coloque no fórum. Pode mandar, eu coloquei meu e-mail lá na página. Você pode mandar, professora Cida, lá na sua aula você falou sobre isso. O que você quis dizer? Eu respondo para você com muito carinho, né? Então, assim, é uma coisa bacana. O projeto de intervenção vai nascer de você. Você vai apresentar para a professora, eu percebi isso. Eu posso fazer um projeto assim? Então, você vai fazer brilhar, arrasar. E pode ir toda enfeitada e todo enfeitado, que as crianças vão amar, né? Então, muitas tampinhas. Você não joga tampinha mais fora nenhuma. Faz um apanhado de tampinhas. Pega muitas garrafas descartáveis, pequenas, média e grande, para trabalhar tamanho. Enche com areia com milho outra, com algodão outra, aí você vai trabalhar o peso, a noção de peso, a noção de tamanho. Com algodão faz barulho, não faz, a discriminação visual. Com um pouco de milho faz barulho. Então, você tem uma enormidade de ações a desenvolver no seu projeto de intervenção. Eu vou ficar sabendo, eu tenho certeza que vocês vão brilhar, viu? Então, agora, nós vamos para o relatório de estágio. O que é o relatório de estágio? É a descrição de tudo que você fez, é sua pasta de estágio. Com os formulários, com o primeiro projeto que você fez para chegar na escola,
com o seu projeto de intervenção, que é seu projeto de regência, ao invés de fazer aula 1, aula 2, aquelas bestais, você vai fazer um projeto de intervenção inteiro, com vários objetivos, com várias propostas a partir do problema detectado. Vai relatar tudo, vai pôr foto, se você quiser, vai colocar as atividades que você, descrever as atividades que você desenvolver e fazer um trabalho maravilhoso. Mas tem que se constar no seu relatório final, lá no documento que eu expliquei na aula passada, tem como que é a capa, né? A folha de rosto, a capa, o sumário, que é muito importante. Lá no sumário tem tudo descritinho que você precisa apresentar, todos os formulários. Seu projeto de intervenção você pode anexar, né? E brilhar, e brilhar. É para isso que vocês vão para o locus, que é a escola, para brilharem, para fazer o melhor trabalho que vocês derem conta, para fazer o melhor que vocês puderem, né? Não é para fazer nada mal feito, porque nós estamos dando a vocês todos os subsídios para que vocês façam diferente. Então, é arrasar, e eu conto com isso, né? Então, lá vocês vão ver tudo. Esse relatório de estágio é o relatório que vale os 50 pontos, é o documento final que você comprova as suas horas, você comprova a escola que você fez estágio, você comprova, o tutor avalia uma das aulas que você der, um dia o tutor vai marcar com você, ó, dia tal eu vou lá, ou ele chega de surpresa e assiste você desenvolvendo. Você vai ter uma semana de atividade direta em sala, em regência, né? Então, você vai colocar tudo isso no relatório de estágio. E aí, você tem toda essa distribuição, como eu já expliquei na aula passada, dentro do regulamento de estágio, do projeto de estágio, né, que está lá na sala, está lá bem claro, e você vai o quê? Imprimir, como eu falei na última aula, estudar pormenorizadamente, olha que palavrona, bem detalhadamente, e sanar suas dúvidas. Tem palavra que você não sabe o que significa? Vai no dicionário, né? Vai no Google e descobre a palavra, o sinônimo, pesquise o seu projeto de estágio, vá para o estágio com ele internalizado, sabendo o que você tem que fazer. Isso é o seu papel. E mais uma vez eu deixo para vocês aquele texto que eu falei que eu vou apresentar em todas as aulas. Podem até cansar, mas eu vou apresentar. A infância é um estágio permanente, ou seja, vocês são crianças também. Aflorem a criança de vocês, né? Para aqueles que são capazes de sonhar e de reinventar o mundo. Tempo permanente de olhar o mundo por meio da poesia, da sensibilidade. Estado permanente para aqueles que são capazes de cultivar a flor e esperar calmamente a primeira florada. É vibrar com as conquistas e ter uma relação de humor com a incompletude do ser. É aprender sempre. Então, se coloquem como eternos aprendizes e vocês obterão todo o sucesso do mundo na organização do seu plano de estágio, do seu projeto de intervenção e do seu relatório final. Para vocês, um grande abraço, até a próxima aula e sucesso aí na empreitada. Estudem o projeto de estágio. Muito obrigada.